Olá, gente querida, vamos orar juntos? Hoje eu quero orar com vocês e por saúde e também por cura. Nós vamos meditar em cima de um texto maravilhoso do profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele fala do servo sofredor. Ele profetiza mais de 700 anos antes a morte de Cristo e os seus benefícios na vida daqueles que creem. Então, toma posse daquilo que você vai ouvir e ore comigo, porque a oração do justo muito pode na sua eficácia. Isaías 53, a partir do versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Tomar significa arrancar e levar sobre si significa carregar. Então isso mostra que na cruz do Calvário Jesus estava sendo punido pelos nossos pecados. E ao perdoar os nossos pecados, ao arrancar os pecados dos que creem e ao carregar sobre si os nossos pecados, as consequências também são levadas e arrancadas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, as nossas enfermidades falam das nossas doenças físicas, mas as nossas dores falam mais do que das nossas enfermidades físicas. Fala das dores morais, fala das dores emocionais, fala das feridas do passado, fala da rejeição, fala das acusações, fala dos bullying que muitas pessoas sofreram. Tudo isso Jesus levou sobre si. E o texto continua dizendo: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, quando as pessoas olhavam para Jesus na cruz, elas achavam que ele era somente alguém que era aflito, alguém que o próprio Deus estava punindo, talvez por alguma coisa que ele tivesse feito. O que as pessoas não sabiam é que Jesus, na verdade, estava morrendo pelos pecados delas, pelos pecados do mundo inteiro, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Então, por conta disso, nós podemos nos apropriar, pela fé, de uma vida saudável, de uma vida de cura das enfermidades, seja das enfermidades físicas, seja das enfermidades emocionais. Porque as enfermidades espirituais, aquele que creu em Jesus, já foi liberto de todas elas. E o texto continua dizendo: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas, aqui tem um mas, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Querido, é o meu pecado, é o seu pecado, é a minha transgressão, é a sua transgressão que feriu o Senhor, que o moeu literalmente lá naquela cruz. No sacrifício de Cristo na cruz foi um momento cabal, mas já no momento que ele estava preso no pretório, os soldados os davam, chicoteavam, e aquele chicote tinha pontas de ferro na ponta, com pedaços de ossos também. Então, a verdade é que a carne de Jesus era rasgada, a verdade é que havia hematomas sobre as suas costas, e tudo isso por mim, por você, pelo meu pecado, pelos seus pecados. Ele foi traspassado, uma lança feriu-lhe o lado, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Que coisa maravilhosa! A morte de Jesus nos trouxe mais do que vida, nos trouxe mais do que cura, nos traz paz. Paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus significa que está tudo bem, você pode chegar na presença do Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Mas a paz de Deus fala daquela paz que invade a nossa alma, quando nós nos sentimos mal, quando nós nos sentimos acusados.
quando nós nos sentimos sem esperança. A paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, eu declaro sobre a sua vida esta palavra. O versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Essa é a nossa realidade. A ovelha precisa de um pastor. Se não tiver a voz do pastor, se não tiver o cajado do pastor, ela se desvia e se torna presa fácil do lobo e dos predadores, dos coiotes. Mas o texto diz: cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Eu sou parte dele. Você é parte da sua herança. E com os poderosos repartirá ele desposo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, os meus e os seus. E pelos transgressores intercedeu. Senhor, nós te exaltamos. Te exaltamos pela obra do teu Filho Jesus. Jesus, tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso melhor amigo, Tu és a nossa segurança, a nossa âncora, Tu és o nosso médico, aquele que cura as nossas enfermidades. Senhor, por preço da Tua vida e do Teu sangue fomos comprados. Por isso, Senhor, vem agora e aplica o sangue, Senhor. O teu sangue sobre as feridas da alma, quebrando, Senhor, toda maldição, quebrando, Senhor, toda ferida, todo sentimento de inferioridade, toda autoimagem negativa. Vem, Senhor, vem com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, nós te agradecemos, porque somos parte da tua herança. Ó Deus, a minha iniquidade está sobre ti, Jesus. A iniquidade dos meus irmãos está sobre ti. O Senhor derramou sua alma na morte para que nós pudéssemos viver. O Senhor morreu para que nós pudéssemos viver eternamente. O Senhor se tornou maldito para que nós pudéssemos ser abençoados. Por isso agora cura os teus filhos, dá saúde física, mental, espiritual, para que eles hoje tenham um dia cheio de vitória, lembrando daquilo que o Senhor fez por eles. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém.